Olá pessoal, bom dia. Hoje a gente está aqui para mais uma aula da nossa EBD e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que a gente precisa, é uma coisa que a gente precisa exercitar todos os dias, é uma coisa que todos os dias a gente precisa fazer, faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa conduta, da nossa vida, né, do nosso testemunho como cristãos. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o amor ao próximo nessa lição. E para começar, a gente vai começar com uma oração e depois nós vamos começar a falar sobre isso. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor nos concede, pela graça que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos aqui para estudar a Tua Palavra e aprender de Ti, Senhor. Que a cada dia o Senhor nos molde mais parecidos contigo e que possamos em todos os momentos da nossa vida, Senhor, exercitarmos e executarmos os Teus mandamentos conforme a Tua vontade. E assim nós te oramos, pedindo a Ti sabedoria para que entendamos essa palavra e para que a pratiquemos, Senhor, em toda a nossa vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então, pessoal, o título da nossa lição hoje é Quem é o meu próximo? E a gente, ouvindo isso, a gente já lembra, né, da história do bom samaritano. Inclusive é o texto da nossa lição de hoje, que está lá em Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37. A gente conhece bem essa história, mas eu vou ler pra gente aqui, pra gente poder relembrar e se atentar em alguns detalhes, né, que a nossa lição vai trazer hoje. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com todas as tuas forças, e com toda a tua mente, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu entre ladrões, os quais o despojam e o feriram e partiram, deixando-o quase morto. E por acaso descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. E quando ele o viu, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, ele passou pelo outro lado. Mas um certo samaritano, estando de viagem, veio até ele, e vendo-o, teve compaixão dele. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, derramando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte, partindo ele, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, na minha volta eu te pagarei. Ora, qual destes 3 te parece que se tornou próximo daquele que caiu entre os ladrões? E ele disse: O que mostrou misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e faze tudo do mesmo modo. Então, essa história a gente já ouviu várias vezes, já ouviu de várias formas, mas a gente sempre acaba caindo, muitas vezes, né, no mesmo erro desse escriba que fez essa pergunta para Jesus. Por quê? Porque a gente acha, né, a gente sempre quer saber quem é o meu próximo, porque a gente sabe que tem que amar o próximo como a nós mesmos. Mas a gente fica pensando, quem é o meu próximo, né? E a gente acaba achando que a gente tem que amar só aquelas pessoas que merecem ser amadas, né? Mas esse merecer ser amado, isso vem de onde? Quem é que diz quem merece ou não ser amado? Qual princípio que eu uso para determinar quem merece ou não ser amado? Tem algumas coisas aqui que é interessante. Os samaritanos, os judeus, eles tinham uma rixa muito grande, né? Eles eram inimigos porque na época, lá no Antigo Testamento ainda, quando o povo saiu da terra, os samaritanos invadiram a terra e aí eles tiveram uma guerra e eles viviam sempre nessa briga. Então, por que eles falam, eles usam, né, a história do samaritano? Porque o samaritano, por ser um samaritano, ele deveria ser a última pessoa a ajudar aquele homem ali, né? Visto que, provavelmente, pelo que a história conta, que era um homem judeu, né? E aí a gente vê aqui que passa um levita, passa um sacerdote, então é mais ou menos como se fosse assim hoje.
uma pessoa da igreja foi, né, sofreu essa agressão e ficou lá na rua quase morta. E passou um ministro de louvor, passou um pastor e passaram longe dele sem ajudar. E aí passa uma pessoa que sequer frequenta a igreja e vai lá e ajuda. Né? Então, seria mais ou menos isso, aplicando essa história para os dias de hoje, contextualizando para os dias de hoje, seria isso. E aí, esse cara, o que é interessante aqui é que Jesus fala sobre o amor ao próximo, né? E ele deixa bem claro aqui, nessa lição, que o que acontece? O próximo é aquele que precisa de nós, não é aquela pessoa que está perto, não é aquela pessoa que eu acho que merece o meu amor, nem nada disso, mas é aquela pessoa que está perto de mim e que precisa de ajuda, aquela pessoa que eu estou vendo que precisa de ajuda, né? E, além disso, uma coisa interessante aqui é porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que amar o meu próximo, e aí eu tenho que me tornar amigo dele, e aí a gente acha que amor é isso. Mas a gente vê aqui nesse texto muito claramente que ele salva o homem, deixa ele na hospedaria, pede que cuidem dele, e ele dá todo o auxílio ali naquele momento para aquela pessoa, mas ele não fica ali, sabe, acariciando, ele não vira amigo daquele cara. Então, a gente tem que entender que amar ao próximo, amar as pessoas que Deus manda que eu ame, as pessoas que precisam de ajuda, isso não significa que eu deva me tornar o melhor amigo daquela pessoa. Significa que eu tenho que fazer, mas justamente sem esperar nada em troca. Tem um outro texto que Jesus, inclusive, fala, né? Vocês amam como os fariseus, porque vocês amam quem amam vocês. Vocês amam as pessoas que vocês têm facilidade em amar. Mas a gente deve amar como Cristo, que amou aqueles que perseguiram ele, que amou aqueles que fizeram mal para ele. Essas pessoas Jesus amou, né? E Jesus não se tornou melhor amigo de nenhum deles, só pelo fato de ter amado, né? Então a gente precisa parar de pensar isso. Não é que eu tenho que ser o melhor amigo daquela pessoa, mas eu preciso ajudar independente dos meus sentimentos. É porque eu tenho que me colocar, né? E essa é outra parte importante desse texto, né? Que o texto diz que o homem teve compaixão dele. E ter compaixão é justamente isso. É o que as pessoas hoje falam como empatia, né? Que é se colocar no lugar, sentir a dor do outro. Isso é compaixão. E foi isso que esse homem teve por esse outro, né? Ele se viu naquele lugar. Talvez poderia ter sido ele, talvez poderia ter acontecido com ele. Se ele tivesse passado por aquele caminho ali, em um outro momento, talvez esses salteadores tivessem pego ele. Então, provavelmente foi isso que passou na cabeça desse homem. E aí, por isso ele ajudou. Porque ele sabe que se fosse com ele, ele gostaria de ser ajudado, né? Ele precisaria de ajuda. E independente de quem era, independente de onde fosse a pessoa, independente de quem era aquela pessoa, ele sabia que precisava ajudar. E por isso ele se torna o próximo daquele outro. Os outros fizeram vista grossa, passaram batido e fizeram questão de passar pelo outro lado, para não terem que ver aquilo, para não ter que ajudar, né? E muitas vezes a gente faz isso, a gente vê alguém sofrendo, a gente vê alguém passando por uma dificuldade, e ao invés da gente ajudar, a gente prefere não se envolver, a gente se cala e acaba sendo omisso com relação ao sofrimento de pessoas que estão perto da gente. E, enfim, é importante que a gente tenha essa consciência, né, de que as pessoas próximas de nós, elas precisam de ajuda. É próximo de a gente estar vendo, não é próximo de essa pessoa é alguém da minha família, é alguém que eu gosto, é alguém do meu ciclo social. Não precisa ser. É alguém que eu vejo que está passando por uma necessidade. Esse é o meu próximo, é esse que eu devo ajudar. E aí, a pergunta inicial dele é essa, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus, sabendo que ele conhece a Escritura, porque ele é um escriba, ele é aquele que passa o tempo inteiro redigindo, copiando ali as Escrituras. Então, ele conhece bem, ele sabe o que está escrito lá, que precisa ser feito para salvar, para ter a vida eterna. E aí, Jesus joga para ele a pergunta, né? E aí, o que você lê? Né? O
que tem na lei? O que você lê lá? E aí ele responde, né, que tem que amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua mente, ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele acha que conseguiu pegar Jesus no pulo. E aí Jesus volta para ele, e aí ele volta para Jesus e fala, mas quem é o meu próximo? Né? Ele achando que vai deixar Jesus desconcertado. E Jesus conta essa história e faz com que ele mesmo reflita sobre quem é o próximo. Ao invés, né, do que dizem, do que pensam, né, que o meu próximo é a minha família aqui, os meus amigos. E aí ele mesmo responde no final, quando Jesus pergunta qual desses, né, é próximo daquele que caiu na mão dos ladrões. E aí ele mesmo diz, aquele que usou de misericórdia com ele. E aí Jesus fala, então vai, faz tudo do mesmo modo. Então é isso. Tiago fala, né, que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas devemos ser praticantes. E é isso que esse texto fala. Jesus sabia que esse escriba já tinha todo conhecimento do que estava escrito na lei, do que ele deveria fazer. E ele mesmo já sabia, teoricamente, né, ou seja, ele já tinha lido, ele já sabia o que precisava fazer, mas não era algo que praticasse. E aí nós não devemos ser só ouvintes, nós devemos ser praticantes da palavra. Então não basta só você saber que precisa amar o próximo. Não basta só você saber que deve cuidar das pessoas que precisam ser cuidadas, que deve dar atenção para as pessoas que precisam. Você precisa praticar isso no seu dia a dia. A gente precisa colocar esse ensino que a gente já recebeu em prática. A gente precisa colocar tudo aquilo que a gente já leu na palavra, tudo aquilo que a gente vai aprendendo dia após dia na palavra, a gente precisa colocar isso em prática. É isso o que faz é isso que faz diferença no Evangelho, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é viva e eficaz justamente por isso, porque a gente precisa vivê-la no nosso dia a dia, porque a gente precisa praticá-la no nosso dia a dia. E assim ela tem eficácia. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é porque eu coloco isso em prática. Não é simplesmente de mim, não é porque eu tenha esse poder, não é porque eu tenha a capacidade de fazer isso e porque esse amor flua de mim. Não. É porque esse amor veio de Deus. Deus me amou dessa maneira para que eu ame as pessoas também. Não é para esse amor morrer em mim. Esse amor precisa fluir de mim, né? Esse amor precisa alcançar outras pessoas. O amor de Deus foi tão grande que mandou Jesus para nos salvar. E Jesus, ao fazer isso, ao morrer para nos salvar, alcançou tantas pessoas, deixando que esse amor fluísse através da morte dele, né? E da ressurreição. Então, foi para isso que nós fomos salvos. Foi para isso que Jesus se entregou na cruz. Foi para isso que Jesus expressou e demonstrou tamanho amor na cruz. Para que hoje a gente também faça isso. Através do nosso testemunho, através da nossa vida, através dos nossos atos. Repetindo aquilo que Jesus fez. Jesus já nos ensinou tudo isso. Nós já sabemos muita coisa do que Jesus tem nos ensinado ao longo da nossa vida, ao longo do que a gente lê na Bíblia. Agora a gente precisa praticar isso, a gente precisa colocar isso para acontecer, fazer isso acontecer no nosso dia a dia. E sem pensar que seja algo pesado, né? Esse cara, ele não ajudou aquele outro pensando nisso como um fardo. Pelo menos a Escritura, em momento algum, menciona que ele tenha feito isso sentindo-se obrigado a fazer, né? Mas diz que ele viu aquele homem caído e ajudou ele com tudo que ele pôde, né? Ele pegou, colocou sobre o animal dele, levou para uma hospedaria, pagou pelos cuidados, pagou pela hospedagem daquele homem e ainda disse, né, para a pessoa lá da hospedaria que o que mais ele precisasse, que ele pagaria de volta. Então, esse cuidado, isso a gente vê, pelo que o texto diz, que não foi uma coisa que ele fez como uma obrigação, foi algo realmente que ele fez por entender que era o certo a se fazer, né? E a gente precisa aprender disso, aprender dessa forma. O texto diz que Jesus caminhava pelo povo, né, pelo meio do povo e sentia compaixão deles porque eles estavam perdidos como ovelhas sem pastor. Jesus sentia essa compaixão. Foi isso que fez com que ele se entregasse na cruz por nós.
E é esse sentimento que nós temos que ter uns pelos outros, certo? Então, que essa palavra não fique só aqui no nosso ensinamento, que a gente não seja só como esse escriba, que conhece, que sabe o que precisa ser feito, mas que não faz. Tiago também diz que aquele que sabe o que é certo a se fazer e não faz, comete pecado. Então a gente sabe que precisa amar o próximo, sabe que o nosso próximo é aquele que precisa de ajuda, independente de quem ele seja, independente do meu julgamento, da minha justiça própria, de achar se merece ou não. É aquela pessoa que precisa de ajuda e eu preciso ajudar porque é isso que Jesus faria no meu lugar. E praticar isso na minha vida, né? Para que eu não cometa pecado, sabendo que é o certo a se fazer e eu não deixar de fazer. Então, essa é a nossa lição de hoje. Que a gente, todos os dias, a gente peça ajuda ao Senhor para que a gente cumpra essa palavra, para que a gente cumpra os ensinamentos de Jesus, para que a gente seja cada dia realmente mais parecido com Ele nas pequenas coisas, nas atitudes do nosso dia a dia. Então vamos orar para finalizar. Senhor nosso Deus e querido Pai, muito obrigada por Jesus, muito obrigada pelo amor demonstrado por Ele ali na cruz, e que esse amor, Senhor, nos encha a cada dia e que Ele flua de nós, nos nossos relacionamentos, nos lugares por onde a gente for, que a gente saiba, Deus, demonstrar esse amor para as pessoas, que nós amemos, Senhor, aquelas pessoas que precisam de ajuda, não com o amor que o mundo diz ser amor, mas com o amor que o Senhor nos ensinou a ter uns pelos outros. Um amor incondicional, um amor que não tem interesse, um amor bondoso, compassivo, Deus, como é o teu amor por nós. Que nós pratiquemos toda essa palavra, que nós pratiquemos tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Sabendo que esse não é um fardo pesado, mas sabendo que é um privilégio que nós temos de viver como o Senhor viveu e de nos permitirmos que o Senhor nos faça cada dia mais parecidos contigo. E nós te oramos assim, Senhor, gratos por todas as bênçãos que o Senhor já tem nos concedido, gratos por tudo que o Senhor ainda há de fazer por nós. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre nós a cada dia, Senhor. E te oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Um beijo para vocês.